Meu nome é Gabriel, sou aluno de Iniciação Científica da Universidade Católica de Brasília e vou apresentar meu projeto chamado de Condições Prevalentes em Pacientes em Tratamento para Câncer de Mama. Bom, o câncer de mama representa os principais problemas de saúde da atualidade, sendo uma doença caracterizada pelo crescimento desenfreado de células geneticamente modificadas. As complicações provenientes do tratamento do câncer dependem da localização do tumor, da malignidade, do estadiamento e até da modalidade do tratamento usado para a mesma. O câncer de mama é um grupo heterogêneo de doenças, com comportamentos distintos, a quais podem ser observados pelas variadas manifestações clínicas e morfológicas, diferentes assinaturas genéticas e diferentes respostas terapêuticas. No Brasil, foi estimado cerca de 625 mil novos casos entre os anos de 2020 e 2022, sendo os mais prevalentes são de pele, seguidos pelos de mama, próstata e colo reto. O carcinoma de mama, embora ainda possua uma alta taxa de mortalidade, apresenta um bom prognóstico, devido ao aumento de diagnóstico precoce e evolução dos tratamentos antineoplásticos. Os tratamentos propostos podem ser isolados ou associados, de modo que pode ser cirurgias ou até mesmo radioquimioterapia. Os tratamentos não cirúrgicos mais utilizados para o câncer de mama destaca-se a quimioterapia e a radioterapia, que melhoram os prognósticos da doença, prolongam o tempo de vida da paciente. Porém, tais medidas farmacológicas ocasionam diversos efeitos adversos, entre eles distúrbios na mucosa orais, que serão abordados. Bom, os eixos de trabalho são de avaliar as complicações orais associadas ao tratamento quimioterápico em pacientes com câncer de mama. Para esse estudo, foi feito um estudo prospectivo descritivo aprovado pela CEP-UCB sob o número de CAE de 67022.5.3001.0289, onde avaliou o perfil de 20 pacientes voluntários atendidos na clínica escola do curso de odontologia da UCB. Todos os voluntários incluídos na pesquisa assinaram o termo de consentimento livre esclarecido e a coleta de dados foi realizada por meio de análise de prontuários e entrevistas individualizadas de cada paciente. Durante a coleta foram obtidas informações acerca dos dados sociodemográficos, tipo de câncer e respectivos tratamentos, além de um exame físico detalhado analisando as principais manifestações orais presentes advindas do tratamento. Os critérios de inclusão estabelecidos foram pacientes adultos e idosos em tratamento oncológico para o câncer de mama que apresentassem pelo menos uma das complicações orais associadas. Os critérios de exclusão foram pacientes que não tivessem tratamento oncológico e não pertencessem à faixa etária ou que não apresentassem desconfortos. Como resultado, participaram 20 mulheres diagnosticadas de câncer de mama em tratamento quimioterápico, com média de 52 anos. Os medicamentos mais relatados pelos pacientes foram anastrozol, tamoxifeno, taxol, capecitabina. Os principais problemas associados ao tratamento foram a xerostomia em 85% dos casos, lábios ressecados em 80%, trismo em 20%, diugesia em 80%, ardência bucal em 25%, dor ou desconforto oral em 70%, gengivite em 35%, saburra lingual em 40% e mucosite em 30%, sendo as mucosites sendo todas de grau 1, segundo a classificação da OMS, prevalecendo em região de língua, bordas e laterais. Bom, a quimioterapia causa uma extensa imunossupressão que afeta tanto as células neoplásicas quanto as sadias. Entretanto, as células sadias se recuperam entre 5 e 15 dias, enquanto as alteradas se desorganizam e não se recuperam. Por esse motivo, o tratamento quimioterápico é realizado em ciclos periódicos. A cetosidade do tratamento pode agravar as condições pré-existentes e gerar lesões orais. Entre o terceiro e o 10º dia após a quimioterapia, os efeitos adversos da cavidade oral se tornam mais evidentes, o que implica diretamente no bem-estar do paciente. Bom, a xerostomia, começando pelos efeitos adversos, a xerostomia é definida como uma sensação subjetiva de secura bucal. Ela é geralmente resultado de uma diminuição do volume salivar secretário, ou seja, o fluxo salivar total em repouso acaba sendo diminuído. Existem várias causas potenciais para a xerostomia em pacientes com câncer, inclusive os efeitos diretos do câncer e os efeitos indiretos, ou seja, efeitos do tratamento. Bom, a xerostomia ela também está ligada diretamente aos lábios ressecados, que foram encontrados nesse trabalho em 80% dos casos. Já a diuresia, a alteração do paladar, desempenha um papel importante na saúde e no bem-estar psicológico do indivíduo, pois comer e saborear é um estímulo circuito de prazer.
e recompensa do cérebro. A quimioterapia é uma terapia sistêmica, que tem como alvo células que se dividem rapidamente, de modo que atingem diretamente as papilas gustativas, visto que essas possuem células a quais características mitóticas intensas, ou seja, se renova a cada uma semana. Já a saburra lingual é uma camada branca amarelada que se forma na língua, compostas por restos de alimentos, células escamadas e bactérias. Esse biofilme ele pode causar litose e está relacionado à má higiene oral. Também está diretamente ligada à própria xerostomia, onde, quando ocorre a diminuição da saliva, facilita o acúmulo dessa saburra devido ao efeito de limpeza da saliva. Bom, também temos a periodontite e a gengivite. Ela está epidemiologicamente associada a vários distúrbios crônicos causados por inflamações, incluindo também o tratamento para o câncer. A quimioterapia, junto com a xerostomia também, pode comprometer a saúde periodontal. Outro efeito que a gente tem é a mucosite oral. Ela é um efeito grave e agudo. A frequência do seu aparecimento pode variar de acordo com a terapia e o tipo de câncer. A mucosite é definida como uma inflamação reativa da mucosa oral e orofaríngea em decorrência da quimioterapia, causando desconforto oral e dificuldade para beber, engolir, comer, falar, o que diminui claramente a qualidade de vida do paciente. As manifestações clínicas da mucosite oral assumem diversas formas e pode evoluir desde um eritema da mucosa até pequenas lesões ulcerativas. A escala mais comumente utilizada para medir os sintomas da mucosite é a da OMS, sendo grau 0 numa mucosite, grau 1 mucosite leve, grau 2 moderada, grau 3 grave e grau 4 risco à vida. Dentre as participantes da própria pesquisa, apenas 30% das pacientes desenvolveram mucosite, sendo todas de grau 1, em sua maioria em borda lateral de língua. Temos também o trismo, que é uma complicação caracterizada pela limitação de abertura bucal, mais comumente encontrados em pacientes de radioterapia. Porém, nesse caso, pacientes de quimioterapia também podem ter consequências como trismo, por meio de alguns mecanismos, como a própria mucosite, onde a inflamação da mucosa acaba sendo comum em pacientes já submetidos à quimioterapia, como foi falado, o que pode levar a dor e formação de cicatrizes, que movimentam o movimento mandibular. A neuropatia periférica, onde alguns agentes quimioterápicos podem causar neuropatias que afetam os nervos cranianos, impactando os músculos da mastigação, contribuindo para o trismo. E, claro, comprometimento imunológico, onde a imunossupressão causada pelo quimioterápico aumenta o risco de infecções orais, o que pode levar à inflamação dos músculos mastigatórios e da articulação temporomandibular. Já a dor na mucosa pode ser relacionada tanto à inflamação, à ulceração, à própria atrofia dos músculos, à neuropatia da mucosa e que pode ser agravado pela boca seca e infecções potencialmente secundárias. Ou seja, a presença da dor na mucosa pode estar diretamente ligada a todos esses outros efeitos citados anteriormente. A prevenção do tratamento da dor a gente acaba utilizando analgésicos para esses pacientes. Para os outros tipos de alterações, a gente acaba por medidas como a laser terapia para mucosites, até mesmo a própria xerostomia, e até mesmo o uso de salivas artificiais para melhorar a xerostomia. Bom, as condições mais prevalentes em pacientes câncer de mama, como a xerostomia, a digesia, a mucosite, gengivite e trismo, refletem o impacto significativo que os tratamentos oncológicos, em especial a quimioterapia, têm sobre a saúde oral e a qualidade de vida desses pacientes. A alta incidência de xerostomia, com 85%, e a digesia em 80% entre os participantes, destaca a importância de acompanhamento odontológico contínuo e integrado ao tratamento oncológico, para minimizar os efeitos adversos da cavidade oral. As manifestações orais observadas podem comprometer não apenas o conforto e bem-estar dos pacientes, mas também interferir em aspectos fundamentais da vida desse paciente. Bom, por isso, é essencial que o profissional de saúde, incluindo oncologistas e dentistas, estejam cientes dessas complicações para que a intervenção preventiva e terapêutica seja implementada precocemente. Medidas como o uso da própria laser terapia, saliva artificial, analgesia adequada e a prática de higiene oral rigorosa podem ajudar a mitigar os efeitos colaterais e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Por mim,
Por fim, esse estudo reforça a importância de abordagens multidisciplinares no cuidado do paciente com câncer, visando um tratamento mais holístico e centrado no paciente. Bom, muito obrigado.